Oi, gente, bem-vindos ao canal. Lembrem-se de se inscrever e curtir. E também entrem no meu grupo do Telegram, pois lá tem mais audiolivros disponíveis. O link está na descrição ou procure por @comamorlivros. Amanhã, amanhã, e ainda outro amanhã. Gabriele Zevin, que o amor é tudo, que existe, é tudo que sei do amor. Isto é bastante. O peso deve adequar-se ao andor. Emily Dickinson, e Crianças Doentes. Antes de Maser se reinventar como Maser, ele era Samson Maser. E antes de ser Samson Maser, era Samson Mazur, uma mudança de duas letras que o transformou de um garoto bonzinho e claramente judeu em um construtor de mundos profissional. Durante a maior parte de sua juventude, ele era Sam no hall da fama do fliperama do Donkey Kong e do avô, mas, sobretudo, Sam. Em uma tarde no final de dezembro, nos últimos dias do século XX, Sam saiu de um vagão do metrô e viu que a passagem para a escada rolante estava bloqueada por uma multidão inerte, as pessoas olhando boquiabertas para uma propaganda na estação. Sam estava atrasado. Ele estava vindo de uma reunião com seu orientador acadêmico, algo que vinha adiando havia mais de um mês, mas que todos concordaram ser absolutamente necessário que acontecesse antes das férias de inverno. Sam não gostava de multidões, nem de estar nelas nem de qualquer tolice de que a massa tendesse a desfrutar. Mas essa multidão não poderia ser evitada. Ele teria que forçar sua passagem se quisesse chegar ao mundo da superfície. Sam usava um descomunal casaco de marinheiro de lã azul marinho, herdado do colega de quarto, Marques, que tinha comprado a peça no bazar da Marinha do Centro durante o primeiro ano da universidade. Marques deixará o casacão mofando na sacola de plástico por quase um semestre inteiro até Sam perguntar se podia pegá-lo emprestado. Tinha sido um inverno particularmente implacável, e uma tempestade de neve violenta em abril. Que loucura esses invernos em Massachusetts, finalmente fez Sam engolir o orgulho e perguntar a Marques do casaco esquecido. Sam fingiu que gostava do estilo, e Marques disse que poderia ficar com ele, que era o que Sam sabia que o amigo ia dizer. Como a maioria das coisas compradas no bazar da Marinha, o casaco emanava mofo, poeira e suor de jovens mortos, e Sam tentou não especular porque tinha acabado em um bazar. Mas o casaco era muito mais quente do que a jaqueta corta-vento que lhe tinha trazido da Califórnia no primeiro ano. Ele também acreditava que o casaco grande ajudava a esconder sua estatura. O casaco, com seu tamanho ridículo, apenas o fazia parecer menor e mais novo. O fato era que Sam Mazur, aos 21 anos, não tinha o corpo ou a estrutura apropriados para empurra-empurra, e por isso, tanto quanto possível, zigue-zagueou através da multidão, sentindo-se um pouco como o anfíbio azarento do jogo Frogger. Ele se viu proferindo uma série de licenças a contragosto. Uma coisa realmente impressionante na programação do cérebro, Sam pensou, era que ele poderia falar com licença enquanto queria dizer vá se ferrar. A menos que fossem pouco confiáveis ou claramente apresentados como lunáticos ou canalhas. Personagens de romances, filmes e jogos eram feitos para serem transparentes, compreendidos pelo conjunto de suas palavras ou ações. Mas, as pessoas, as comuns, decentes e essencialmente honestas, não conseguiriam terminar o dia sem aquele pedaço indispensável de programação que lhes permitia dizer uma coisa e significar, sentir, e até fazer outra. Não dá para ir pelo outro lado? Um homem de chapéu macramê, preto e verde gritou com Sam. Com licença, disse Sam. Droga, quase consegui, murmurou uma mulher com um bebê no sling quando Sam passou na frente dela. Com licença, disse Sam. De vez em quando alguém saía às pressas, criando brechas na multidão. As brechas deveriam ter sido oportunidades de fuga para Sam, mas de alguma forma elas imediatamente se enchiam de novos humanos, famintos, por distração. Ele estava quase na escada rolante do metrô quando se virou para olhar o que a multidão estava observando. Sam podia se imaginar contando sobre o congestionamento na estação de trem, e Marques dizendo, você não ficou nada curioso para saber o que era? Existe um mundo de pessoas e coisas, se você conseguir largar a misantropia por um segundo. Sam não gostava que Marques pensasse nele como um misantropo, mesmo que fosse verdade, então se virou. Foi aí que avistou sua velha camarada, Sadie Green. Ele até tinha visto Sadie algumas vezes nos últimos anos. Tinham sido frequentadores assíduos de feiras de ciências, jogos acadêmicos, eventos de recrutamento para a faculdade, competições, oratória, robótica, escrita, criativa, programação, banquetes para os melhores alunos.
Por que não? Importava se você frequentava uma escola pública medíocre no leste da cidade, Sam, ou uma escola particular cara no oeste, Sadie. O circuito das crianças inteligentes de Los Angeles era o mesmo. Eles trocavam olhares em uma sala cheia de nerds. Às vezes, ela até sorria para ele, como se para validar a tensão entre os dois, e aí era arrastada pelo círculo voraz dos adolescentes inteligentes que sempre a cercavam. Meninos e meninas como ele, porém mais ricos, mais brancos e com óculos e dentes melhores. E ele não queria ser mais um nerd feio rondando Sadie Green. Às vezes, fazia dela uma vilã e imaginava as maneiras como ela o havia desprezado, aquela vez em que se afastou dele, aquela vez em que tinha evitado seu olhar. Mas ela não tinha feito essas coisas, quase teria sido melhor se tivesse. Ele sabia que Sadie havia entrado no MIT e se perguntou se talvez a encontraria quando foi aceito em Harvard. Por 2 anos e meio, ele não tinha feito nada para forçar tal momento. Nem ela. Mas lá estava, Sadie Green, em carne e osso. E vê-la foi o suficiente para quase levá-lo às lágrimas. Era como se ela fosse uma prova matemática que havia lhe escapado por muitos anos, mas que, de repente, com novos e bem descansados olhos, tinha passado a ter uma solução completamente óbvia. Aqui está Sadie, ele pensou. Sim, estava prestes a gritar o nome dela, mas aí se segurou. Sentiu-se sufocado, por todo o tempo que havia passado desde que ele e Sadie estiveram juntos. Como uma pessoa ainda podia ser tão jovem quanto ele racionalmente sabia, que era quando tanto tempo havia se passado? E por que de repente era tão fácil esquecer que a detestava? O tempo, Sam pensou, era um mistério. Mas, depois de refletir melhor, ele compreendeu tal sentimento. O tempo era matematicamente explicável. Era o coração, a parte do cérebro, representada pelo coração, que era o mistério. Sadie terminou de encarar o que quer que a multidão estivesse encarando, e começou a caminhar em direção ao trem da linha vermelha. Sam gritou o nome dela, Sadie. Além do barulho do trem se aproximando, a estação estava tomada pelo rugido usual da humanidade. Uma adolescente tocava Pinguim Café, orquestra no violoncelo para ganhar gorjetas. Um homem em um colete com estampa de Paisley pedia educadamente aos transeuntes se teriam um momento para ajudar os refugiados muçulmanos na Srebrenica. Ao lado de Sadie havia um estande vendendo batidas de frutas por $6. O liquidificador começou a zumbir, espalhando o aroma de frutas cítricas e morangos do bolorento ar subterrâneo, assim que Sam chamou o nome dela. Sadie Green. Ele gritou mais uma vez. Mas ainda assim ela não ouviu. Sam acelerou o passo tanto quanto podia. Quando caminhava rápido, e logicamente ele se sentia em uma corrida de 3 pernas. Sadie. Sadie. Ele se sentia um tolo. Sadie Miranda Green. Você morreu de desenteria. Enfim ela se virou. Sadie examinou a multidão lentamente, quando avistou Sam. O sorriso se espalhou por seu rosto como o vídeo de uma rosa, florindo em time lápis que ele havia visto uma vez na aula de física. Era lindo, Sam pensou, e talvez se preocupou, um pouco forçado. Ela caminhou até ele, ainda sorrindo. Uma covinha na bochecha direita, uma lacuna quase imperceptivelmente maior entre os 2 dentes superiores. Ele pensou que a multidão parecia abrir espaço para ela de uma forma que o mundo nunca se abria para ele. Foi a minha irmã que morreu de desenteria, Sam Mazur, disse Sadie. Eu morri de exaustão, depois de uma picada de cobra. E por não querer atirar no bisão, completou Sam. É um desperdício. Sadie argumentou. Toda aquela carne apodrece. Sadie o abraçou com força. Sam Mazur. Continuou. Eu estava torcendo para esbarrar em você. Estou na lista telefônica, disse Sam. Bem, talvez eu quisesse deixar acontecer naturalmente, Sadie retrucou. E aconteceu. O que te traz a Harvard Square? Sam perguntou. Ora, o olho mágico, é claro, respondeu em tom de brincadeira. Apontou para a frente dela, em direção à propaganda. Pela primeira vez, Sam prestou atenção no pôster de um X 1,5 metros que transformará os passageiros em uma horda de zumbis. Veja o mundo de forma totalmente nova. Neste Natal, o presente que todos querem é o olho mágico. A imagem no pôster era um padrão psicodélico nas cores do Natal, tons de esmeralda, carmim e dourado. Se olhasse para o padrão por tempo suficiente, seu cérebro criaria a ilusão de estar vendo uma imagem oculta em 3D. Isso era chamado de autoestereograma e era fácil de fazer por qualquer programador modestamente habilidoso. Isso, Sam pensou.
As coisas que as pessoas acham divertidas. Ele soltou um resmungo. Você é contra? Sadie disse. Esse tipo de coisa pode ser encontrado em qualquer sala de convivência do dormitório no campus. Não este pôster exatamente, Sam. Este é exclusivo de todas as estações de trem em Boston. Talvez nos Estados Unidos? Sadie riu. Então, Sam, você não quer ver o mundo com olhos mágicos? Sempre vejo o mundo com olhos mágicos, disse ele. Estou explodindo de assombro infantil. Sadie apontou para um menino de uns 6 anos. Olha só como ele está feliz. Ele conseguiu ver agora. Muito bem. Você conseguiu? Sam perguntou. Ainda não, Sadie admitiu. Mas agora preciso mesmo pegar o próximo trem, ou vou me atrasar para a aula. Com certeza você tem mais 5 minutos para ver o mundo com olhos mágicos, disse Sam. Talvez da próxima vez, Sadie disse. Por favor, Sadie. Sempre vai ter outra aula. Quantas vezes você pode olhar para algo e saber que todos ao seu redor estão vendo a mesma coisa, ou, pelo menos que seus cérebros e olhos estão respondendo ao mesmo fenômeno? Quantas provas você já teve de que estamos todos no mesmo mundo? Sadie sorriu com tristeza e deu um soquinho no ombro de Sam. Só você mesmo para dizer algo assim. Esse sou eu. Ela suspirou ao ouvir o barulho do seu trem saindo da estação. Se eu for reprovado em tópicos avançados em computação gráfica, a culpa vai ser sua. Ela se reposicionou para encarar o pôster novamente. Você vai ter que fazer isso comigo, Sam. Sim, senhora. Sam obedeceu. Endireitou os ombros e olhou direto à frente. Não ficava tão perto de Sadie havia anos. As instruções no pôster diziam para relaxar os olhos e se concentrar em um único ponto até que a imagem secreta aparecesse. Se isso não funcionasse, a sugestão era se aproximar do pôster e, em seguida, recuar, lentamente, mas não havia espaço para isso na estação de trem. Em todo caso, Sam não se importava com a imagem secreta. Ele podia adivinhar que era uma árvore de Natal, um anjo, uma estrela, embora provavelmente não uma estrela de Davi, algo sazonal, banal e chamativo, algo feito para vender mais livros da série Olho Mágico. Os autoestereogramas nunca funcionaram com Sam. Ele suspeitava que tivesse algo a ver com seus óculos, que corrigiam uma miopia significativa e não deixavam seus olhos relaxarem o suficiente para o cérebro perceber a ilusão. Assim, depois de um tempo considerável, 15 segundos, Sam parou de tentar ver a imagem secreta e, em vez disso, observou Sadie. Seu cabelo estava mais curto, em um corte mais da moda, ele supôs, mas tinha as mesmas ondas castanhas de sempre. As sardas claras no nariz continuavam as mesmas, e sua pele ainda era bronzeada, embora ela estivesse muito mais pálida do que quando eram crianças na Califórnia, e seus lábios estavam ressecados. Os olhos ainda eram do mesmo castanho, com manchas douradas. Anna, a mãe dele, tinha olhos parecidos, e ela dissera a Sam que aquilo se chamava heterocromia. Na época, ele achou que aquilo parecia nome de doença, algo que talvez fosse matar sua mãe. Abaixo dos olhos da amiga havia olheiras quase imperceptíveis, mas ela sempre as tivera, mesmo quando criança. Ainda assim, Sam achou que ela parecia cansada. Ele olhou para Sadie e pensou, é isso que é uma viagem no tempo. É olhar para uma pessoa e vê-la no presente e no passado ao mesmo tempo. E esse meio de transporte só funcionava com aqueles que se conheciam por um tempo significativo. Consegui. Ela disse. Seus olhos estavam brilhantes e ela estava com uma expressão da qual ele se lembrava, de quando eles tinham 11 anos. Sam rapidamente voltou seu olhar para o pôster. Você viu? Ela perguntou. Vi, respondeu. Vi, sim. Sadie olhou para ele. O que você viu? Ela perguntou. A imagem, disse Sam. Foi incrível. Super festivo. Você viu mesmo? Sadie insistiu. Seus lábios estavam se erguendo, de leve. Os olhos heterocrômicos olharam para ele com ironia. Vi, mas não quero estragar a experiência para quem ainda não viu. Ele gesticulou em direção à horda de pessoas. Tá bom, Sam, Sadie disse. É atencioso da sua parte. Ele sabia que ela sabia que ele não tinha visto nada. Ele sorriu para ela, e ela sorriu para ele. Não é estranho? Sadie continuou. A sensação é que eu nunca parei de te ver. Parece que todo dia a gente vem para essa estação olhar esse pôster. A gente groca, disse Sam. A gente groca mesmo. E repito o que falei antes. Só você mesmo para dizer algo assim. Esse sou eu ao quadrado.
Você está, enquanto ele falava. O liquidificador começou a zumbir novamente. O quê? Ela disse. Você está no quadrado errado, ele repetiu. Qual é o quadrado errado? Você está na Harvard Square, quando deveria estar na Central Square, ou na Kendall Square. Ouvi dizer que você entrou para o MIT, explicou Sam. Meu namorado mora por aqui, disse Sadie, de uma forma que indicava que ela não tinha mais nada a dizer sobre o assunto. Por que será que elas são chamadas de squares? Não são realmente quadradas, são? Outro trem estava se aproximando. Esse é o meu trem. De novo, é assim que trens funcionam. É verdade. Tem um trem e depois outro trem e depois outro trem. Nesse caso, você deveria tomar um café comigo, disse Sam. Ou o que você quiser beber. Se café for clichê demais para você, um chai. Uma vitamina. Kombucha. Refrigerante. Champanhe. Existe um mundo com infinitas possibilidades de bebidas bem acima das nossas cabeças, sabe? Tudo o que temos que fazer é subir naquela escada rolante e podemos explorar. Eu adoraria, mas tenho que ir para a aula. Acho que só li metade dos textos. A única coisa que tenho a meu favor é a minha pontualidade, presença. Duvido, disse Sam. Sadie era uma das pessoas mais brilhantes que ele conhecia. Ela deu outro abraço rápido em Sam. Foi bom te encontrar. Ela começou a caminhar em direção ao trem, e Sam tentou imaginar uma maneira de fazê-la parar. Se aquilo fosse um jogo, ele poderia clicar no pause. Poderia reiniciar, dizer coisas diferentes, as coisas certas dessa vez. Poderia procurar no inventário um item que faria Sadie ficar. Eles nem tinham trocado números de telefone, pensou, desesperado. Sua mente examinava maneiras como uma pessoa poderia encontrar outra em 1995. Antigamente, quando Sam era criança, as pessoas podiam sumir para sempre, mas já não era mais tão fácil de isso acontecer. Cada vez mais, bastava o desejo para transformar alguém que antes era uma fantasia digital, em uma pessoa incontrolável de carne e osso. Então, consolou a si mesmo, com o fato de que, embora a figura de sua velha amiga estivesse ficando cada vez menor na estação ferroviária, o mundo também estava, com a globalização, a autoestrada da informação, e assim por diante. Seria fácil encontrar Sadie Green. Ele poderia adivinhar o e-mail dela, os e-mails do MIT seguiam um padrão. Poderia pesquisar na lista de telefones online do MIT, poderia ligar para o departamento de ciência da computação, ele estava chutando que era ciência da computação que ela estudava. Poderia ligar para os pais dela, Steven Green e Sharon Friedman Green, na Califórnia. Mesmo assim, ele se conhecia e sabia que era o tipo de pessoa que nunca ligava para ninguém a menos que tivesse certeza absoluta de que a investida seria bem recebida. Seu cérebro era traiçoeiramente pessimista. Ele inventaria que ela havia sido fria com ele, que provavelmente nem tinha aula naquele dia, que só queria sair de perto dele. Seu cérebro insistiria que, se ela quisesse vê-lo, teria lhe dado uma maneira de entrar em contato. Concluiria que, para Sadie, Sam representava um período doloroso de sua vida, e por isso, é claro, ela não queria vê-lo novamente. Ou, talvez, como sempre suspeitou, ele não significasse nada para ela, talvez tivesse sido a boa ação de uma riquinha. Ele ficaria preso àquela menção de um namorado, na Harvard Square. Descobriria o telefone dela, o e-mail, o endereço, e nunca faria nada com aquilo. E assim, com um peso fenomenológico, ele percebeu que aquela bem que poderia ser a última vez que via Sadie Green e tentou memorizar os detalhes de sua aparência ao ir embora, em uma estação de trem, em um dia muito frio de dezembro. Gorro de cachemira, luvas, cachecol, tudo bege. Casaco longo cor de caramelo, que definitivamente não era do bazar da Marinha. Calça jeans reta, bastante gasta e com a barra desfiada de forma irregular. Tênis preto com listra branca. Bolsa de couro, tipo carteiro marrom escura, quase do mesmo tamanho que ela, lotada de coisas, a manga de um suéter cor de marfim aparecendo por cima de um dos pulsos. O cabelo brilhante, levemente úmido, um pouco abaixo dos ombros. Essa visão não era da Sadie genuína, ele decidiu. Ela parecia indistinguível de qualquer uma das universitárias inteligentes e bem arrumadas na estação de trem. Quando estava quase sumindo de vista, ela se virou e correu de volta para ele. Sam! Gritou. Você ainda joga? Jogo, Sam respondeu com muito entusiasmo. Com certeza. Tempo todo. Aqui, ela disse.
enfiando um disquete de 3,5 polegadas nas mãos dele. Fui eu que fiz esse jogo. Você provavelmente está super ocupado, mas testa se tiver tempo. Adoraria saber o que achou. Ela correu de volta para o trem, e Sam foi atrás dela. Espera. Sadie. Como faço para falar com você? Meu e-mail está no disquete, disse Sadie. No Readme. As portas do trem se fecharam, devolvendo Sadie ao seu quadrado. Sam olhou para o disquete. O título do jogo era Solution. Ela havia escrito a etiqueta à mão. Ele reconheceria a letra dela em qualquer lugar. Quando voltou para o apartamento naquela noite, Sam não instalou o Solution imediatamente, embora tenha deixado o jogo ao lado da entrada de disquete do computador. Mas descobriu que não jogar o jogo de Sadie era uma ótima motivação, e trabalhou em sua proposta de dissertação do terceiro ano da universidade, que já estava um mês atrasada e que, àquela altura, teria esperado até depois das férias para ser feita. Seu tema, depois de muito quebrar a cabeça, era abordagens alternativas ao paradoxo Banach-Tarski, na ausência do axioma da escolha, e, considerando quanto estava entediado ao escrever a proposta, Sam já temia o trabalho enfadonho que seria escrever a dissertação em si. Ele tinha começado a suspeitar que, embora tivesse uma óbvia aptidão, não era particularmente inspirado pela matemática. Seu orientador no departamento, Anders Larsson, que no futuro ganharia uma medalha Fields, havia comentado isso na reunião daquela tarde. Suas palavras de despedida: "Você é incrivelmente talentoso, Sam. Mas é importante perceber que ser bom em alguma coisa não é exatamente o mesmo que amar essa coisa." Sam comeu a comida italiana que Marx pedirá, um pedido exagerado, para que Sam tivesse o que comer enquanto ele estivesse fora da cidade. Marx voltou a convidá-lo para esquiar em Telluride durante as férias. Você deveria mesmo vir. Se estiver preocupado em não saber esquiar, todo mundo só passa a maior parte do tempo no chalé mesmo. Sam raramente tinha dinheiro suficiente para ir para casa nas férias, então esses convites eram feitos e rejeitados em intervalos regulares. Depois do jantar, Sam começou a ler o texto da sua aula de raciocínio moral. A turma estava estudando a filosofia do jovem Wittgenstein, a era antes de ele decidir que estava errado, sobretudo, e Marx arrumou as coisas da viagem. Quando terminou de fazer as malas, escreveu um cartão de boas-festas para Sam e o deixou na mesa, junto com um cartão presente de $50 para uma cervejaria artesanal. Foi aí que Marx encontrou o disquete. "O que é Solution?" perguntou Marx. Ele pegou o disquete verde, mostrou para Sam. "É o jogo da minha amiga", disse Sam. "Que amiga?" disse Marx. Eles moravam juntos havia 3 anos. Marx raramente ouvirá Sam mencionar amigo nenhum. "Minha amiga da Califórnia." "Você vai jogar?" perguntou Marx. "Em algum momento." "Deve ser uma merda." "Vou dar uma olhada, é só um favor." Sam sentiu que estava traindo Sadie ao dizer isso, mas provavelmente o jogo seria mesmo uma merda. "É sobre o quê?" disse Marx. "Não faço ideia, mas tem um nome legal." Marx se sentou no computador de Sam. "Ainda tem uns minutos." "Vamos abrir? Por que não?" disse Sam. Ele estava planejando jogar sozinho, mas Marx e ele jogavam juntos com certa frequência. Eles gostavam de jogos de artes marciais, Mortal Kombat, Tekken e Street Fighter. Também tinham uma campanha de Dungeons Dragons, que jogavam de tempos em tempos. A campanha, na qual Sam era o mestre, vinha acontecendo havia mais de 2 anos. Jogar Dungeons Dragons em dupla era uma experiência íntima e peculiar, e a existência da campanha foi mantida em segredo de todos que conheciam. Marx colocou o disquete no computador, e Sam instalou o jogo em seu disco rígido. Várias horas depois, Sam e Marx tinham zerado Solution pela primeira vez. "Mas que maluquice foi essa?" comentou Marx. "Estou super atrasado para a casa da Asda. Ela vai me matar." Asda era a mais nova amante dele, uma jogadora de squash da Turquia, que tinha 1,80 m e às vezes trabalhava como modelo, um currículo típico entre os interesses amorosos de Marx. "Sinceramente, pensei que a gente só ia jogar por uns 5 minutos. Marx vestiu seu casaco cor de caramelo, que nem o de Sadie. "Sua amiga é foda. E talvez um gênio." "Como é que conhece ela mesmo?" 2. No dia em que Sadie conheceu Sam, ela havia sido expulsa do quarto de hospital da sua irmã mais velha. Alice estava mal-humorada, daquele jeito, típico de garotas de 13 anos, mas também estava mal-humorada do jeito que pessoas que talvez morram de câncer ficam.
A mãe delas, Sharon, disse que Sadi deveria dar um desconto, que essas duas tempestades, a puberdade e a doença, eram muito para um corpo lidar. Dar um desconto significava que Sadi deveria ficar na sala de espera até que Alice não estivesse mais zangada com ela. Sadi não sabia bem o que tinha feito para provocar Alice dessa vez. Tinha mostrado para a irmã uma foto de uma menina com uma boina vermelha na revista, tinha dito algo como "você ficaria bem com essa boina". Sadi mal se lembrava do que dissera, mas, o que quer que tivesse sido, Alice não aceitou bem, gritando de maneira absurda: "Ninguém usa um chapéu desses em Los Angeles. É por isso que você não tem amigos, Sadi, Green". Alice foi para o banheiro e começou a chorar, um barulho que mais parecia uma série de engasgos porque o nariz dela estava congestionado e a garganta cheia de feridas. Sharon, que estava dormindo na cadeira ao lado da cama, disse a Alice para se acalmar, que ela acabaria passando mal. "Eu já estou passando mal", disse Alice. Nesse momento, Sadi começou a chorar, também. Ela sabia que não tinha amigos, mas mesmo assim foi maldade Alice jogar na cara dela. Sharon disse a Sadi para ir para a sala de espera. "Não é justo", Sadi disse para a mãe. "Eu não fiz nada. Ela está sendo completamente irracional". "Não é justo", concordou Sharon. No exílio, Sadi tentou decifrar o que havia acontecido. Ela realmente tinha pensado que Alice ficaria bonita com a boina vermelha. Mas, após uma reflexão mais profunda, concluiu que, ao mencionar o chapéu, Alice devia ter pensado que Sadi estava fazendo um comentário sobre o seu cabelo, que tinha ficado ralo com a quimioterapia. E se foi isso que Alice pensou, então, Sadi sentia muito por ter mencionado aquele chapéu idiota. Ela foi bater na porta do quarto da Alice para se desculpar. Do outro lado da janelinha de vidro, Sharon murmurou: "Volta depois. Alice está dormindo". Por volta da hora do almoço, Sadi ficou com fome e, portanto, a pena que sentia de Alice estava diminuindo e a que sentia de si mesma, aumentando. Era irritante como tinha sido ela agir como idiota, e Sadi que tinha sido punida. Ela já tinha ouvido várias vezes: Alice estava doente, mas não estava morrendo. O tipo de leucemia de sua irmã tinha uma taxa de remissão especialmente alta. Ela estava respondendo bem ao tratamento e, talvez até conseguisse começar o ensino médio a tempo, em setembro. Alice só teria que passar 2 noites no hospital desta vez, e apenas por uma abundância de cautela, de acordo com a mãe delas. Sadi gostou da frase, "por uma abundância de cautela". Isso a fez pensar em coletivos, um bando de corvos, uma manada de elefantes, uma matilha de lobos. Ela imaginou que cautela fosse algum tipo de criatura, talvez uma mistura de São Bernardo e elefante. Um animal grande, inteligente e amigável com quem poderia contar para defender as irmãs Green de ameaças existenciais ou, não, um enfermeiro, notando a menina de 11 anos estranhamente saudável e, sozinha na sala de espera, deu a Sadi um potinho de pudim de baunilha. Ele reconheceu Sadi como um dos muitos irmãos negligenciados de crianças doentes e sugeriu que ela talvez gostasse de ficar na sala de jogos. Tinha um Nintendo lá, ele prometeu, que raramente era usado durante a semana de tarde. Sadi e Alice já tinham um Nintendo, mas Sadi não tinha mais nada para fazer nas próximas 5 horas até que Sharon a levasse de volta para casa. Ela estava de férias e já havia terminado de ler Tudo Depende de Como Você Vê as Coisas pela segunda vez, o único livro que tinha trazido naquele dia. Se Alice não tivesse ficado tão irritada, o dia seria repleto de suas atividades de sempre: assistir aos programas matinais favoritos de competição, Press That Button e The Price is Right, ler a Seventeen, responder a testes de personalidade, jogar The Oregon Trail ou qualquer um dos outros jogos educativos que vieram pré-instalados no notebook, de 9 quilos, que Alice havia ganhado para fazer as atividades escolares, todas as inúmeras maneiras que as meninas sempre encontravam para passar o tempo juntas. Sadi podia não ter muitos amigos, mas nunca sentiu que precisava deles. Alice era sua pessoa favorita no mundo. Ninguém era mais esperta, mais corajosa, mais bonita, mais atlética, mais engraçada, mais. Escreva aqui seu adjetivo preferido do que Alice. Para Sadi, Alice era o que existia de melhor. Mesmo que os médicos dissessem que ela iria se recuperar, Sadi muitas vezes se pegava imaginando um mundo em que a irmã não existisse. Um mundo sem suas piadas internas, sem música e suéteres e brownies de caixinha e ficar grudada à irmã debaixo dos cobertores no escuro. E,
acima de tudo, um mundo sem Alice, a guardiã dos segredos e vergonhas mais íntimas do inocente coração de Sadie. Não havia ninguém que Sadie amasse mais do que Alice, nem os pais, nem a avó. Mundo sem Alice era inóspito, como uma fotografia granulada de Neil Armstrong na Lua, e deixava a garota de 11 anos acordada até tarde da noite. Seria um alívio escapar para o mundo da Nintendo por um tempo, mas a sala de jogos não estava vazia. Um menino estava jogando Super Mario Bros. Sadie concluiu que ele era um garoto doente, e não um irmão ou visitante como ela, porque estava de pijama no meio da tarde, com um par de muletas no chão ao lado da cadeira, e o pé esquerdo cercado por uma engenhoca semelhante a uma gaiola de aparência medieval. Ela estimou que o menino tivesse a idade dela, uns 11 anos ou pouco mais. Tinha o cabelo preto cacheado e embaraçado, nariz de bolota, óculos e uma cabeça redonda, de desenho animado. Sadie estava aprendendo a desenhar e tivera uma aula sobre separar as coisas em formas básicas. Se tivesse desenhado aquele menino, teria usado principalmente círculos. Ela se sentou de joelhos ao lado dele e observou jogar por um tempinho. Ele era bom. No final da fase, conseguia fazer o Mario pular no topo do mastro da bandeira, algo que Sadie nunca era capaz. Embora Sadie gostasse de jogar, era um prazer assistir a um jogador habilidoso, era como ver uma dança. Ele nem olhou para ela. Na verdade, nem pareceu notar que estava lá. Venceu a primeira luta com o chefão, e as palavras "mas a nossa princesa está em outro castelo" apareceram na tela. Ele pausou o jogo e, sem olhar para ela, disse: "Quer jogar o resto desta vida?" Sadie balançou a cabeça. "Não. Você está indo muito bem, posso esperar até você morrer." O menino assentiu. Ele continuou a jogar, e Sadie continuou a assistir. "Espera. Eu não deveria ter dito isso", disse Sadie. "Quer dizer, caso você esteja mesmo morrendo. Estamos em um hospital infantil." O menino, no controle do Mario, entrou em uma área cheia de nuvens e moedas. "Estamos no mundo. Todo mundo está morrendo", argumentou ele. "Verdade", disse Sadie. "Mas eu não estou morrendo, no momento." "Que bom. Você está morrendo?" O menino perguntou. "Não", Sadie respondeu. "No momento, não." "Qual o seu problema, então?" "É a minha irmã. Ela está doente." "O que ela tem?" "Desenteria", respondeu Sadie. Ela não queria falar do câncer, o destruidor de todas as conversas espontâneas. O menino olhou para Sadie como se fosse fazer outra pergunta. Mas, em vez disso, entregou o controle para ela. "Aqui", ele disse. "Meus polegares estão doendo mesmo." Sadie se saiu bem ao longo da fase, fazendo Mario pegar todos os poderes, e ganhando outra vida. "Você não é tão ruim", comentou o menino. "Tenho um Nintendo em casa, mas só posso jogar 1 hora por semana", explicou Sadie. "Mas ninguém mais presta atenção em mim, desde que Alice, minha irmã, ficou doente." "Desenteria", disse o menino. "Sim. Eu ia para o acampamento espacial na Flórida durante as férias, mas meus pais decidiram que tenho que ficar em casa para fazer companhia para ela." Sadie matou um Goomba, uma das criaturas semelhantes a cogumelos que sempre apareciam no Super Mario. "Tenho pena dos Goombas. Eles são só capangas", disse ele. "Mas parece que se meteram em uma história que não tem nada a ver com eles. Essa é a vida de um capanga." "Desce naquele cano", o menino instruiu. "Tem um monte de moedas lá embaixo." "Eu sei." "Estou chegando lá", disse Sadie. "Parece que Alice está quase sempre irritada comigo, então não sei por que não me deixaram ir para o acampamento espacial. Teria sido minha primeira vez num acampamento, de dormir e minha primeira vez em um avião sozinha. Seriam só 2 semanas de qualquer forma." Sadie estava chegando ao fim da fase. "Qual o truque para cair no alto do mastro?" perguntou. "Aperta e segura o botão de correr o máximo que puder, depois agacha e pula quando estiver prestes a cair", disse o menino. Sadie, Mario pousou no topo do mastro. "Ei, funcionou." "Aliás, meu nome é Sadie." "Sam, sua vez." Ela devolveu o controle para ele. "O que você tem?" "Sofri um acidente de carro", explicou Sam. "Quebrei o pé em 27 lugares." "São muitos lugares", disse Sadie. "Você está exagerando, ou é esse o número?" "É esse o número." "Sou muito meticuloso com números." "Eu também. Mas às vezes o número sobe um pouco porque os médicos precisam quebrar outras partes para arrumar", disse Sam. "Pode ser que tenham que amputar." "Não posso pisar com esse pé."
Já fiz 3 cirurgias, e isso nem é mais um pé. É um saco de carne com pedacinhos de ossos dentro. Parece delicioso, disse Sadi. Desculpa se isso foi nojento. Sua descrição me fez pensar em comida. A gente pula muitas refeições desde que minha irmã ficou doente, então estou sempre com fome. Hoje só comi um potinho de pudim. Você é esquisita, Sadi, disse Sam, com interesse em sua voz. Eu sei, Sadi respondeu. Realmente espero que os médicos não tenham que amputar seu pé, Sam. A propósito, minha irmã tem câncer. Eu pensei que era disenteria. Bem, o tratamento do câncer causa disenteria. Essa coisa da disenteria é uma espécie de piada interna. Você conhece aquele jogo de computador, The Oregon Trail? Não, disse Sam. Provavelmente o laboratório de informática da sua escola tem ele instalado nos computadores. Acho que é meu jogo favorito, ainda que seja um pouco chato. É sobre umas pessoas em 1800 que estão tentando ir da costa leste para a costa oeste em uma carroça com um par de bois, e o objetivo é conseguir fazer todo mundo no seu grupo chegar lá sem morrer. Você tem que alimentá-los o suficiente, não ir rápido demais, comprar os mantimentos certos, coisas assim. Mas algumas vezes alguém, às vezes você, mesmo, morre de qualquer maneira, com uma picada de cascavel, ou porque passou fome, ou pegou disenteria. Sim. Exato. E isso sempre faz a gente rir. O que é disenteria? Sam perguntou. É diarreia, Sadi sussurrou. A gente também não sabia. Sam riu, mas parou de rir de forma abrupta. Ainda estou rindo, ele disse, mas dói quando eu rio. Prometo não dizer nada engraçado nunca mais. Então, retrucou Sadi, com uma voz estranha e sem emoção. Para. Essa voz vai me fazer rir mais ainda. O que está tentando imitar? Um robô. Robôs fazem assim. Sam imitou um robô, o que fez os dois morrerem de rir de novo. Você não deveria rir. Sadi disse. Você não deveria me fazer rir. As pessoas morrem mesmo de disenteria? Acho que morriam antigamente. Você acha que eles colocaram isso nas lápides das pessoas? Acho que não colocam a causa da morte nas lápides, Sam. Na mansão assombrada da Disneylândia, colocam. Estou meio que torcendo para morrer de disenteria agora. Vamos jogar Duck Hunt? Sam perguntou. Sadi assentiu. Você vai ter que ligar as armas. Estão lá em cima. Sadi pegou as armas e conectou-as ao console. Ela deixou Sam atirar. Primeiro. Você é fantástico nesses jogos, comentou ela. Tem um Nintendo em casa? Não, respondeu Sam, mas meu avô tem um fliperama do Donkey Kong no restaurante. Ele me deixa jogar o quanto eu quiser, de graça. E a coisa sobre jogos é que, se você fica bom em um jogo, fica bom em qualquer um. É o que eu acho. Em todos você precisa ter uma boa coordenação motora e prestar atenção nos padrões. Concordo. E peraí? Seu avô tem um fliperama do Donkey Kong? Isso é tão legal. Eu amo essas máquinas antigas. Que tipo de restaurante ele tem? É uma pizzaria, disse Sam. O quê? Eu amo pizza. É a minha comida favorita no mundo. Você pode comer quantas pizzas quiser de graça? Sam assentiu enquanto habilmente aniquilava 2 patos. Isso é, tipo, meu sonho. Você está vivendo meu sonho. Você tem que me levar lá, Sam. Qual o nome do restaurante? Pode ser que eu já tenha ido. Pizzaria Dom e Bom. Dom e Bom são os nomes dos meus avós. Nem em coreano é engraçado. É como se chamar João e Maria, Sam explicou. O restaurante fica na Wilshire, na Catal. O que é Catal? Perguntou Sadi. Como assim? Você é mesmo de Los Angeles? Catal é a Koreaton. Como não sabe disso? Sam perguntou. Todo mundo conhece Catal. Eu sei o que é Koreaton. Não sabia que as pessoas chamavam de com. Onde você mora, afinal? Perguntou Sam. Nos flats. O que são os flats? Perguntou Sam. É a parte plana de Beverly Hills, disse Sadi. Fica bem perto da Catal. Tá vendo? Você não sabia o que eram os flats. As pessoas em Los Angeles só conhecem a parte da cidade em que moram. Acho que você tem razão. Sam e Sadi conversaram amigavelmente pelo resto da tarde enquanto continuavam atirando em patos virtuais. O que os patos fizeram para a gente? Sadi perguntou em determinado momento. A gente pode estar atirando neles para pegar comida digital.
Os nossos eus digitais vão morrer de fome sem os patos virtuais. Ainda assim, tenho pena dos patos, disse Sadi. Você tem pena dos Goombas. Basicamente tem pena de todo mundo, disse Sam. Tenho mesmo, Sadi disse. Também tenho pena do bisão do Oregon Trail. Por quê? Sam perguntou. A cabeça da mãe de Sadi apareceu na porta da sala de jogos. Alice queria falar uma coisa com Sadi. O que era um código para Sadi tinha sido perdoada. Te conto na próxima, Sadi disse para Sam, embora não soubesse se haveria uma próxima vez. A gente se vê, disse Sam. Quem é o seu amiguinho? Sharon perguntou quando estavam saindo. Só um garoto aí, Sadi disse, olhando para Sam, que já tinha voltado a sua atenção para o jogo. Ele é legal. A caminho do quarto de Alice, Sadi agradeceu ao enfermeiro que lhe dissera para ir à sala de jogos. O enfermeiro sorriu para a mãe de Sadi. As boas maneiras eram, sinceramente, um tanto raras nas crianças hoje em dia. Estava vazia, como eu disse. Não, tinha um menino lá. Sam, ela não sabia o sobrenome dele. Ainda. Você conheceu o Sam? O enfermeiro quis saber, de repente, interessado. Sadi se perguntou se tinha quebrado alguma regra secreta do hospital ao usar a sala de jogos quando um garoto doente queria usá-la. Havia tantas regras desde que Alice tinha ficado doente. Sadi tentou explicar. Conversamos e jogamos Nintendo. Acho que ele não se importou que eu estivesse lá. Sam, do cabelo cacheado e óculos. Esse Sam? Sadi assentiu. Preciso falar com a sua mãe, disse o enfermeiro. Vai ficar com a sua irmã, Sharon instruiu. Sadi entrou no quarto de Alice, sentindo-se desconfortável. Acho que fiz alguma coisa errada, ela anunciou. O que foi agora? Disse Alice. Sadi explicou seu suposto crime. Eles disseram para você usar. Alice ponderou. Então, você não pode ter feito nada de errado. Sadi sentou na cama de Alice, e a irmã começou a fazer uma trança em seu cabelo. Aposto que nem foi por isso que o enfermeiro quis falar com a mamãe. Alice continuou. Pode ser sobre mim. Que enfermeiro era? Sadi balançou a cabeça. Não sei. Não se preocupa, cara. Se tiver se metido em problema, você sempre pode começar a chorar e dizer que sua irmã está com câncer. Desculpa pela coisa toda do chapéu, Sadi disse. Que coisa do chapéu? Ah, certo. Foi mal. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Leucemia, provavelmente, disse Sadi. Desinteria, Alice corrigiu. Na volta para casa, Sharon ainda não tinha mencionado a sala de jogos, e Sadi estava razoavelmente confiante de que o incidente tinha sido esquecido. Elas estavam ouvindo uma notícia no rádio sobre o centenário da Estátua da Liberdade, Sadi pensando como seria horrível se a Estátua da Liberdade fosse uma mulher de verdade. Como seria estranho ter pessoas dentro de você. A sensação seria como se invasores tivessem entrado no seu corpo, como uma doença, como piolhos ou câncer. O pensamento a perturbou, e Sadi ficou aliviada quando sua mãe desligou o rádio. Sabe aquele garoto com quem você estava falando hoje? É agora, Sadi pensou. Sei, Sadi falou baixinho. Ela observou que estavam passando por Catown e tentou localizar a pizzaria Dom e Bom. Não vou ficar de castigo. Vou? Não. Por que você ficaria de castigo? Porque, nos últimos tempos, Sadi estava quase sempre de castigo. Era impossível ter 11 anos, com uma irmã doente, e as pessoas acharem sua conduta impecável. Ela estava sempre dizendo a coisa errada, ou falando alto demais, ou exigindo muito tempo, amor, comida, mesmo que não estivesse exigindo mais do que antes era dado livremente. Por nada. O enfermeiro me disse que ele sofreu um acidente de carro horrível, Sharon explicou. Ele disse que o menino não falou mais do que 2 palavras com ninguém desde que se machucou, mais de um mês atrás. Ele está sentindo dores terríveis e provavelmente vai ter que ficar indo e voltando do hospital por muito tempo. Foi bem legal ele ter conversado com você. Sério? Sam parecia bem normal para mim. As pessoas do hospital já tentaram de tudo para fazê-lo se abrir. Psicólogos, amigos, familiares. Sobre o que vocês conversaram? Não sei. Nada demais, respondeu ela, tentando se lembrar da conversa deles. Jogos, acho. Bem, é você quem decide, disse Sharon, mas o enfermeiro perguntou se a gente podia voltar amanhã para você conversar com o Sandy, novo. Antes que Sadi tivesse tempo de responder, Sharon acrescentou, eu sei que você tem que fazer serviço comunitário para o seu bat-mitzvah ano que vem, e tenho certeza de que isso deve valer como serviço comunitário.
Permitir-se jogar com outra pessoa não é um risco pequeno. Significa permitir-se ser aberto, ser exposto, ser magoado. É o equivalente humano do cachorro ficando de barriga para cima. Eu sei que você não vai me machucar, mesmo que pudesse. É o cachorro colocando a boca em volta da sua mão sem morder. Jogar requer confiança e amor. Muitos anos depois, como Sam diria em uma declaração controversa em uma entrevista para o site de jogos Kotaku, não há ato mais íntimo do que jogar, nem mesmo sexo. A internet respondeu: ninguém que já fez sexo bom diria isso, e devia haver alguma coisa bem errada com Sam. Sadie foi ao hospital no dia seguinte, e no depois, e então em qualquer dia em que Sam estivesse bem o suficiente para jogar, mas mal o suficiente para estar no hospital. Eles se tornariam grandes companheiros de jogo. Adoravam competir e, enquanto competiam, contavam um ao outro as histórias de suas vidas relativamente curtas. No fim das contas, Sadie sabia tudo sobre Sam, e Sam sobre Sadie. Era o que achavam, pelo menos. Ela ensinou a ele o que tinha aprendido na escola sobre programação, Basic, e ele a ensinou a desenhar achuras, perspectiva, sombra e luz. Mesmo aos 12 anos, ele já era um excelente desenhista. Desde o acidente, Sam tinha começado a desenhar labirintos intrincados, no estilo de M.C. Escher. Sua psicóloga o incentivou, pois achava que Sam precisava de uma maneira de lidar com a dor que estava sentindo, tanto a emocional quanto a física. Os labirintos, ela pensou, poderiam ajudar Sam a traçar um caminho para além de sua situação atual. Mas ela estava errada. Os labirintos de Sam eram sempre para Sadie. Ele sempre colocava um no bolso dela antes de ir embora. Fiz isso para você, ele dizia. Não é nada demais. Traz de volta na próxima para eu ver como você resolveu. Anos depois, Sam diria às pessoas que esses labirintos foram suas primeiras tentativas de criar jogos. Um labirinto, dizia ele, é um videogame destrinchado em sua forma mais pura. Talvez seja, mas isso era revisionista e autoengrandecimento. Os labirintos eram para Sadie. Projetar um jogo é imaginar a pessoa que um dia vai jogá-lo. Ao final de cada visita, Sadie apresentava furtivamente um quadro de horários para uma das enfermeiras assinar. A maioria das amizades não pode ser quantificada, mas o formulário fornecia um registro do número exato de horas que Sadie passava sendo amiga de Sam. Passaram-se vários meses até que a avó de Sadie, Freda, abordasse a questão se Sadie estava realmente fazendo o serviço comunitário ou não. Freda Green volta e meia levava Sadie até o hospital para ver Sam. Ela dirigia um conversível vermelho, feito nos Estados Unidos, com a capota abaixada se o tempo permitisse, em Los Angeles, geralmente permitia, e um lenço de seda estampado no cabelo. Ela media 1,5 metros, apenas 2 centímetros mais alta do que Sadie aos 11 anos, mas estava sempre vestida, de forma impecável, com roupas feitas sob medida que comprava em Paris, uma vez por ano, blusas brancas bem passadas, calças macias de lã cinza, suéteres de cachemira ou bouclé. Nunca saía sem a bolsa de couro hexagonal, que era praticamente uma arma, o batom vermelho, o delicado relógio de ouro, o perfume de gardênia, as pérolas. Sadie achava que ela era a mulher mais elegante do mundo. Além de ser avó de Sadie, Freda também era uma magnata do setor imobiliário de Los Angeles, com a reputação de ser aterrorizante e infalivelmente escrupulosa nas negociações comerciais. Minha Sadie, ela disse enquanto dirigiam do oeste para o leste da cidade. Você sabe que só sinto alegria por levá-la ao hospital. Obrigada, vovó. Agradeço muito, mas eu acho, com base no que você me contou, que esse menino talvez seja mais seu amigo. O formulário de serviço comunitário estava saindo do livro de matemática, e Sadie o enfiou entre as páginas de novo. Mamãe disse que não tinha problema, Sadie disse, na defensiva. As enfermeiras e médicos dizem que não tem problema. Na semana passada, o avô dele me deu um abraço e uma fatia de pizza de cogumelo. Eu não sei qual o problema disso, certo, mas o garoto não sabe sobre o acordo, não é? Não, disse Sadie. Nunca falamos disso. E você acha que talvez tenha alguma razão para você não ter falado disso? Quando estou com o Sam, a gente fica ocupado, Sadie respondeu. Sem jeito, querida, seu amigo pode descobrir depois e ficar magoado, se achar que é uma espécie de caridade, e não uma amizade genuína. Não dá para ser os dois? Sadie perguntou. Amizade é amizade e caridade é caridade, disse Freda.
Você sabe muito bem que morei na Alemanha quando criança e já ouviu as histórias, então não vou contar de novo. Mas posso dizer que as pessoas que te fazem caridade nunca são suas amigas. Não é possível receber caridade de um amigo. Eu não tinha pensado dessa forma, disse Sadi. Freda acariciou a mão da neta. Minha Sadi. A vida é cheia de concessões morais inevitáveis. Devemos fazer o possível para evitar as mais fáceis. Sadi sabia que Freda estava certa. Ainda assim, continuou mostrando o formulário para assinatura. Ela gostava desse ritual, e gostava dos elogios que recebia das enfermeiras e às vezes dos médicos, mas também de seus pais e das pessoas da sinagoga. Havia até mesmo um prazer mínimo em preencher o formulário. Era um jogo para ela, e ela não achava que o jogo tinha muito a ver com Sam. Não era necessariamente fingimento. Ela não estava escondendo de Sam a história do serviço comunitário, mas, quanto mais tempo passava, menos ela sentia que podia contar a ele. Ela sabia que a existência da folha de ponto fazia parecer que suas razões para passar o tempo com ele eram escusas, embora a verdade fosse óbvia para ela. Sadi Green gostava de ser elogiada, e Sam Mazur era o melhor amigo que ela já tinha tido na vida. O projeto de serviço comunitário de Sadi durou 14 meses. Como era de esperar, terminou no dia em que Sam descobriu sua existência. A amizade dos dois somara 609 horas, mais as 4 horas do primeiro dia, que não entraram na contagem. O templo Bethel exigia apenas 20 horas de serviço comunitário para o Bat Mitzvah, então Sadi recebeu um prêmio das boas mulheres do Hadassah por seu histórico excepcional de boas obras. Para ter acesso ao livro completo, é só entrar no meu canal do Telegram e adquirir por apenas R$5, pois me ajuda muito a continuar postando. É só ler o QR Code do vídeo, ou clicar no link da descrição, ou procurar no Telegram por @comamorlivros. Te respondo bem rapidinho e te libero o acesso completo e vitalício. Obrigada e continue por aqui.